Bem-vindos ao primeiro módulo. Vou começar falando sobre a introdução à análise de algoritmos. Para isso, a gente vai utilizar aqui algum conjunto de slides. Bom, a ideia desse começo da disciplina é apresentar o porquê que é importante fazer análise de algoritmos e os cenários que a gente costuma encontrar quando a gente vai precisar desenvolver algum algoritmo e implementá-lo, criando um software. Bom, se diz bastante, e é um senso comum, que computadores são muito rápidos atualmente. Em toda a história da computação, sempre se considerou computadores muito rápidos, mais rápidos que humanos para executar certos tipos de tarefas, principalmente operações básicas mais simples. No entanto, é preciso refletir que os problemas eles são diferentes. Os problemas que a gente pode tentar resolver com o computador são diferentes. E será que a gente consegue resolver qualquer um desses problemas utilizando o computador? Quer dizer, existe uma gama de diferentes problemas que eu posso querer atacar, desde operações básicas, aritméticas, por exemplo, até fazer, por exemplo, estatística, ou então obter cálculos a partir de um grande conjunto de dados. Eu posso também ter um problema de buscar dentro de um conjunto grande de dados alguma informação, calcular rotas entre cidades, por exemplo, resolver o problema de jogar xadrez. Todos esses problemas, será que eles são iguais? Todos eles são igualmente fáceis de resolver utilizando um computador? O que vocês acham? Bom, claramente nem todos eles são iguais, né? Eles têm características diferentes com relação ao quão complexos eles são para serem resolvidos pelo computador. E, em particular, existem alguns problemas que nem mesmo é possível resolver utilizando um computador moderno. Isso vocês devem ver na disciplina de linguagens formais e teoria da computação, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, já uma introdução aqui disso nessa disciplina. Um exemplo de problema é o cálculo de rotas. Então eu tenho um mapa rodoviário e a meta é determinar a menor rota de um local ao outro, por exemplo, entre São Carlos e Rio de Janeiro. O número de rotas pode ser enorme, exponencialmente grande, quer dizer, muito grande. E diversas estratégias podem ser utilizadas para obter qual é a menor rota. Se nós quisermos a rota perfeita, aquela exata, que é a menor e que, quer dizer, também tem a questão aí, do tempo, a menor número de quilômetros ou de tempo. Mesmo número de quilômetros pode ser que existem muitas soluções parecidas. Então, a estratégia que vai ser utilizada para encontrar a rota pode dar origem a diversas rotas distintas, soluções distintas, e vai depender aí do qual algoritmo, de como ele é implementado e qual é a estratégia de solução. A questão de obter uma boa solução é sempre garantir que o algoritmo está correto. Então esse é o primeiro passo. Será que o algoritmo é correto? No sentido de que, será que ele gera como saída aquilo que é esperado dele? Se ele gera o que é esperado dele, beleza, já é o primeiro passo. A gente garante então que o algoritmo é correto, que ele realmente faz aquilo que ele pretende fazer. Mas nem só isso a gente precisa considerar. Também a eficiência. Existe uma famosa pergunta de emprego quando você vai ser entrevistado pelo Google, que é: qual é a maneira mais eficiente de ordenar 1 milhão de inteiros de 32 bits? E é importante, então, tentar relacionar quais são as classes de problema. Por exemplo, nessa pergunta da Google, ele está falando sobre problemas de ordenação, problemas de ordenar números, nesse caso, mas ordenar informações numa certa, por exemplo, em ordem ascendente ou descendente, e relacionar tanto o problema em si com os algoritmos que possam resolvê-la com base no tempo de execução. Para saber qual é a resposta, por exemplo, dessa pergunta, é preciso definir o que é eficiente e definir uma metodologia padronizada para medir a eficiência e comparar, para permitir que a gente compare diferentes algoritmos. Por que isso? Bom, a
gente tem que ter em mente que quando a gente vai desenvolver um software, alguns programas, quer dizer, algumas soluções executam instantaneamente, então praticamente é instantâneo para nós humanos. Alguns executam, por exemplo, de um dia para o outro, em horas, né, ou em algumas semanas. Outros podem demorar, se nós formos ingênuos e implementarmos de uma maneira não eficiente, pode ser que essa solução demore séculos ou até mesmo um tempo indeterminado para ser solucionada. Então essa diferença pode ser bastante grande e a gente tem que ficar atento a isso. O que é então eficiência e como é que a gente consegue medir? Bom, eficiência, né? Então, a gente está querendo, o que essa palavra diz, né? O bom uso de recursos, basicamente. E, no nosso caso, recursos computacionais. Por exemplo, a quantidade de espaço de armazenamento que utiliza. Então, será que o nosso algoritmo está gastando muito espaço na memória? Essa é uma questão importante, né? Então, a eficiência em termos da memória. Se nós estamos tratando, por exemplo, de um algoritmo que utiliza a rede, a internet ou uma rede local, a eficiência pode estar relacionada à quantidade de tráfego que esse programa ou essa solução gera em uma rede de computadores. A gente não quer, por exemplo, gerar um tráfego que seja inviável, né, para uma determinada infraestrutura, impedindo ou impossibilitando essa solução. Ou a quantidade de dados que precisam ser movidos do disco, no caso do disco rígido, geralmente, né, de uma unidade externa, ou para o disco, né? Então, gravações em disco, geralmente HDs ou SDs, etc., são mais lentas, então a gente evita ficar movendo, né? Então, essa quantidade de dados movida para o disco ou do disco também pode ser considerado como uma forma de medir eficiência de recursos computacionais. No entanto, a maior parte dos problemas que a gente vai lidar, e principalmente nessa disciplina, a gente vai pensar muito mais com relação ao tempo de execução em função do tamanho da entrada a ser processada. Então, o que isso quer dizer? A gente vai tentar inferir, melhor dizendo até, analisar um determinado algoritmo ou um problema do ponto de vista do quanto tempo ele vai demorar para executar. E isso vai ser feito com base no tamanho do problema. Por quê? Bom, se eu tiver que, por exemplo, ordenar números, eu tenho que ordenar um único número. Bom, nesse caso, eu não preciso nem ordenar, certo? Ele já está ordenado, porque é um número só. Se eu tiver que ordenar 2, eu posso fazer isso simplesmente comparando eles dois. Então é muito fácil. Conforme a quantidade de números aumenta, eu vou tendo uma mudança no padrão de demora dessa solução. E é por isso que a gente precisa entender cada caso desse. Então, nessa disciplina, nessa parte da disciplina, o objetivo é que ao final desse primeiro módulo, vocês sejam capazes de, dado um problema, mapeá-lo em uma classe de algoritmos e encontrar a melhor, e aí eu pus entre aspas, né, porque vai depender do que é melhor, escolha entre os algoritmos utilizando a eficiência. Uma forma de fazer isso, que pode ser considerada a maneira mais experimental de fazer isso, é traçar um gráfico. Então, a gente pode, por exemplo, rodar efetivamente o algoritmo, implementar ele numa linguagem de programação, seja C, Python, qualquer linguagem, e aí a gente executa ele várias vezes, variando, por exemplo, o tamanho do problema, o tamanho da entrada para esse algoritmo. E nós vamos então calculando o tempo mesmo que demora e colocando isso num gráfico, dá até para ajustar uma reta. Então, no eixo X está o tamanho da instância do problema, quer dizer, o quão grande é esse problema, e no Y, o tempo em, por exemplo, milissegundos que o algoritmo demorou para processar a entrada. Então, dá para ter uma ideia a partir disso. Essa é a abordagem mais experimental. O problema dessa abordagem é que, primeiro, eu precisaria implementar realmente testar o algoritmo em diversas entradas diferentes, o que pode demorar bastante para ser feito. Segundo, a análise sempre vai ser limitada a um conjunto de dados específico. Então, pode ser que a gente não cubra todos os dados, pode ser que a gente não cubra todas as possibilidades, e isso tem desvantagens e limitações importantes. E o tempo em si, em milissegundos, vai depender de uma série de fatores. Quer dizer, será que eu implementei corretamente ou eu implementei mal, poderia ter feito uma implementação melhor do algoritmo? O hardware em si, eu rodei ele num computador simples ou rodei ele num servidor com muitos
com muitos processadores e bastante memória. Qual a linguagem de programação que eu escolhi? Qual é o compilador que eu escolhi? Entre outras coisas. Então isso varia bastante, o que também é uma desvantagem para esse cenário. Então o que nós vamos fazer? Ao invés de utilizar a abordagem experimental, nós vamos tentar fazer uma abordagem com base no próprio algoritmo, com base no próprio problema. Qual é então a abordagem? Qual é o número de passos básicos necessários em função do tamanho da entrada que o algoritmo recebe? Nós vamos tentar fazer uma equação mesmo, uma conta que vai me dar uma equação que me diz quão eficiente é aquele algoritmo. Isso descorrelaciona a performance da máquina da performance do algoritmo, que é o que a gente quer. E reduz a análise ao desempenho em função do tamanho da entrada, né, que é o que eu comentei com vocês. Né? O importante para a gente é entender como é que o algoritmo é eficiente conforme o tamanho da entrada aumenta. O que é o tamanho da entrada? Eu já expliquei um pouco, né? Depende do problema, mas geralmente é relativo ao número de elementos, número de números, por exemplo, a quantidade de números, por exemplo, que vão ser processados pelo algoritmo. Se for um algoritmo que processa texto, pode ser, por exemplo, a quantidade de palavras. Se for um algoritmo que processa áudio, pode ser a quantidade de segundos desse áudio. Se for um algoritmo que processa imagens, pode ser a resolução, né, o tamanho dessa imagem, e assim por diante. Então, aí já está, né? O número de elementos em um arranjo, uma lista, uma árvore, etc. O tamanho de um inteiro que é passado por parâmetro, e assim por diante. E o que pode ser considerado os passos básicos? Né? O que eu quero dizer por passos básicos que o algoritmo precisa? Se referem às operações primitivas utilizadas pela máquina e que nós consideramos como relevantes. Aqui eu vou citar algumas, nós vamos ver na prática que isso muda ligeiramente. Por exemplo, operações aritméticas podem ser passos básicos. Comparações, atribuições, quando eu atribuo uma variável a um valor, resolver um ponteiro ou uma referência, indexar um arranjo, chamadas e retornos de funções. Esses são geralmente o que a gente vai encontrar aí nos livros, né, como os passos principais. Essas operações aí a gente vai tentar contar para verificar quantas delas executam determinadas para um determinado tamanho de entrada de um algoritmo. Nós vamos assumir por convenção que o tamanho da entrada é uma variável n. Né? Então, n igual a 1, um elemento, por exemplo, no vetor. N igual a 1000, 1000 elementos no vetor. E vamos assumir também, de forma geral, que cada uma dessas operações acima leva aproximadamente o mesmo tempo constante. Isso para facilitar. Claro que a gente pode também mudar isso, tá? Mas em linhas gerais, a não ser que eu comente especificamente, por exemplo, uma operação de mais leva um número mais o outro, leva o mesmo tempo que uma comparação, se uma variável é igual a outra, ou para eu pegar um ponteiro e resolver esse ponteiro, quer dizer, olhar o que está lá dentro. Todas essas operações, a princípio, a gente vai assumir que elas levam o mesmo tempo. Tem aqui um pouco da bibliografia que eu utilizei para essa aula, mas a gente vai dar mais detalhes aí na aula ao vivo, inclusive. Tá? Entre o livro do Cormen e colaboradores, Algoritmos, Teoria e Prática, os capítulos 1 a 3, cobre mais ou menos o que a gente vai ver nesse módulo. O livro do Nivius e Vianney, Projeto de Algoritmos, capítulo 1, entre outros materiais aqui que vocês podem encontrar.